Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 19 de outubro, segunda-feira. Vamos iniciar o próximo capítulo de matemática. Vamos iniciar com matemática. Abram a apostila lá na página 114 e 115. Abriram aí? Nós vamos aqui nesse capítulo falar sobre cálculos mentais, estimativas. Nós vamos ver o antecessor, o sucessor, tá? Dos números. Nós temos também aqui mais algumas continhas de multiplicação e divisão aí para a gente estar dando um reforço aí no nosso conteúdo, ok? Então, eu vou compartilhar a tela da apostila digital. A tia vai fazendo a leitura e vai fazendo a explicação, ok? Deixa eu só liberar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, é o capítulo 3, cálculos mentais e estimativas. Bom, nós temos aí a imagem de abertura do capítulo. Olha só. Temos aí o menino e a menina, tá? Então, eles têm aqui duas continhas para serem resolvidas, tá? Então, o menino fala assim, olha, 343... primeiro, né? Quais são as contas? A adição é 343 mais 425. E a subtração é 170 menos 49. Aí o menino fala assim, 345 mais 425, essa é fácil. Primeiro, decomponho os números. 343 é o mesmo que 300 mais 40 mais 3. E 425 é o mesmo que 400 mais 20 mais 5. Agora, basta somar 300 mais 400 é 700. Então, aqui ele somou primeiro as centenas. Depois, ele pegou 40 mais 20, que dá 60. Aí, ele somou as dezenas. E 3 mais 5, que é 8, somou as unidades, tá? Então, o resultado é 768. A menina pensou de uma maneira diferente, tá? Para resolver essa subtração. Então, ela tem aqui, né? 170 menos 49. Primeiro, vou fazer 170 menos 50. Por que menos 50? Se a subtração é 170 menos 49. O que ela faz? Ela acrescenta, ela vai arredondar o número 49 para 50. Ela coloca mais um número aqui, né? Ela acrescenta mais um ao número 49. Então, ela vai fazer 170 menos 50, que vai dar 120. Aí, quando ela fala, como sei que tirei 1 a mais que 49, preciso somar 1 a 120. Então, aqui ela arredondou o 49 para 50. Aí ela fez 170 menos 50, deu 121. Depois ela somou mais um a esse 120 para dar a soma 121 para a resposta ficar correta. Ok? A gente vai entender melhor agora aqui na próxima página, na página 116. Vamos ver aqui como é que eles resolveram isso. Olhem lá. Página 116. Fazendo cálculos mentalmente. Fazer cálculos mentalmente é mais fácil do que imaginamos. Registrar o modo como pensamos pode nos ajudar a entender os processos e criar novos. Observe a seguir como a estratégia do menino para realizar a conta 343 mais 425 pode ser registrada. Então, ele decompôs os números, né? Ele colocou lá, ele agrupou
pela ordem decimal. Então, quem são as centenas? 300 e 400. Aí ele somou, deu 700. Depois ele agrupou lá as dezenas, 40 e 20, que dá 60. E depois ele agrupou as unidades, 3 e 5, que dá 8. E aí ele chegou no resultado final, tá? Na soma aí. Já a menina, olha só, o que ela fez? A estratégia da menina para efetuar 170 menos 49 pode ser registrada da seguinte maneira. Então, ela tinha 170 menos 49. Então, o que ela fez? Ela pegou 170 menos 50. Por que menos 50? Porque ela somou mais um. Então, ela arredondou esse número 49. O 49 não está mais perto dos 50? Então, ela vai arredondar para 50, tá? Então, ela arredondou com mais um. Então, 170 menos 50 dá 120. Só que ela vai somar mais um aqui, tá? Esse 120. E aí ela obteve o resultado 121. Na página 117, olha lá. Nós temos aqui duas situações. A primeira é a seguinte, mão na massa. Em uma entrevista com seus familiares, alguns alunos do terceiro ano aprenderam maneiras de fazer cálculos mentalmente. Para mostrar à turma o que eles haviam aprendido, Ana e João foram ao quadro e fizeram as seguintes anotações. Então, aqui a Ana resolveu essa adição desta maneira, que nós já vimos anteriormente, certo? Então, ela fez o que aqui? Ela decompôs os números e ela chegou no resultado final, tá? Então, 247, ó, ela vai decompor primeiro a centena, que é 200. Depois do outro número, ela vai pegar a centena, que é 500. Então, 200 mais 500. Aí, ela volta para o primeiro número, ela pega lá mais, agora as dezenas, a dezena, 40. Do segundo número, 20, então mais 20. E agora ela vai usar quem? As unidades, mais 7 e mais 8, que são as unidades. Depois ela soma primeiro aqui as centenas, depois ela soma as dezenas, que dá 60, e soma as unidades, que dá 15. E o resultado final, 775. Já o João, ele fez de uma maneira bem diferente, olha. Ele tinha lá 196 menos 59, tá? Para subtrair. Então, o que ele fez? Ele pegou 196 menos 59, ele vai acrescentar mais um e depois tirar menos um. Então, desse 196, o que ele fez? Ele pegou 106 e tirou os 90 e colocou aqui para somar. Então, 106 é referente a esse 196. E esse 90 também é referente a esse número, tá? Menos 60. De onde vem esse 60? Do 59. Lembra que ele arredondou? Então, ele arredondou aqui, dá 60, mais um, que é o que ele arredondou, tá? Então, 59, como está mais próximo do 60, então ele arredonda para 60. Aqui. Continuando. Aí, o que ele fez? Ele ficou com 106 e ele veio aqui primeiro e subtraiu quem? 90 menos 60, que dá 30. Então, ele ficou com 136, porque ele pegou 106 mais os 30 que tem aqui, 136 mais 1 dá 137. O João fez um pouco diferente da estratégia da menina aqui, né? Ele fez um passo a passo mais longo aí, maneira dele pensar, tá? Então, como que a gente vai responder aqui esses dois exercícios? Olha lá. Vamos responder aqui, ó. Observe as anotações feitas por Ana e João e responda ao que se pede. Como Ana fez os cálculos? Então, qual foi a maneira que a Ana pensou? Como que ela fez lá fez aquela adição? Por meio do quê? Ela usou o quê aí?
como Ana fez os cálculos, ela fez a decomposição dos números, né? Então, a Ana fez a decomposição dos números, tá? Ou ela decompôs os números. Então, aí na letrinha A. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aqui na letrinha A do Mão na Massa, página 117. E aqui, o João, o que ele fez? Ele retirou... Ele retirou 60. Seria subtraído do número, ele tirou 60 do número que seria subtraído. E acrescentou 1 para poder compensar. Acrescentou 1 para compensar. Tá? Então, aí a letrinha A e a letrinha B. Então, respondam aí que a gente já vai para a letrinha A, né? Verdade, né? A letrinha B nós vamos resolver essas duas situações usando aí a maneira que eles fizeram. Olha lá. Pronto. Fizeram, pessoal? A letra A. Eu vou voltar aqui na sala para te explicar o exercício, a letrinha B. Vou fazer 2 com vocês e depois vou deixar vocês fazerem os outros 2 sozinhos, tá? Deixa eu voltar aqui na sala. Ó. Eu vou compartilhar aqui a telinha branca, tá? Quadro branco, que a tia vai mostrar para vocês aí. Eu vou fazer os 2 aqui primeiro, depois vocês vão fazer os outros 2, tá bom? Deixa eu ver aqui. Todo mundo respondeu aí a letrinha A? Sim. Só colocar joinha aí. Ótimo. Não dá tempo. Ah, tá. Eu volto. Então, olha, aí na página 118, o exercício 2, como eu estava falando, né? Então, na primeira tabela, ele te dá lá os números e ele fala que você tem que acrescentar 10, ou seja, você vai acrescentar mais 10 aonde? Nas dezenas. Então, 258, eu acrescento mais 10, eu vou ficar com 268. E assim por diante. Na segunda coluna, ele fala que você tem que acrescentar mais
100, aonde que você vai acrescentar? Na centena, tá? Na casinha da centena. Então, 347, eu acrescentando mais 100, eu vou ficar 437. com 447. Calma. Na terceira coluna, ele fala que a gente vai subtrair, tá? Na terceira e na quarta, nós vamos subtrair. Então, na terceira, eu vou subtrair, eu vou tirar 10 das dezenas. Então, 239, eu subtraio 10, eu vou ficar com 229. E na última tabela, lá na última coluna, eu vou subtrair 100. Eu tenho 989, eu tirando 100, eu fico com 889. E assim sucessivamente, vocês vão fazer com os outros números. Ou acrescentando mais 10, ou acrescentando mais 100, depois tirando 10 e depois tirando 100. Tá bom? Então, vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Presta atenção, tá? Prestem atenção. Bom, agora em português, nós vamos entrar aí no capítulo dos textos que informam, tá? Nós vamos ver agora os verbos numa entrevista. O que é a entrevista, né? A entrevista são textos que vão nos informar sobre algo, né? Sobre uma curiosidade ou sobre uma coisa importante, né? Como que é feita a entrevista? Então, geralmente tem o entrevistado e o entrevistador. O entrevistador, dependendo, né, do assunto, né, o assunto que ele vai querer apresentar para as pessoas, ele tem que saber antes algumas informações para poder fazer a pergunta para os entrevistados, tá? Então, geralmente, as entrevistas que a gente vê nos programas de televisão, em jornais, né, revistas, o entrevistador, ele geralmente recolhe algumas informações antes, ele anota essas informações, e aí ele elabora as perguntas para poder fazer para o entrevistado. O entrevistado vai respondendo as perguntas de acordo com as perguntas, né? E aí cada um vai falando no seu tempo, né? Um não vai falando em cima do outro, porque não pode, né? Lembra? Cada um fala na sua hora, tá? Então, o que nós vamos ver aqui? Nós temos aqui na página 49, olha só, um trecho de uma entrevista, tá? E nós vamos ver aí nesse trecho dessa entrevista algumas palavrinhas destacadas. Essas palavrinhas são verbos, tá? Esses verbos que vão aparecer nesse trecho, desse trecho dessa entrevista, eles são verbos que indicam que algo já aconteceu. Então, é algo do passado. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer a leitura. E aí a gente já explica pela... Olha lá. Aqui, textos que informam. Vamos ler esse trecho dessa entrevista. Na página 49. Aqui. Olha, nós temos aí que ela tá para saber mais, né? Que toda entrevista é formada por perguntas e respostas, mesmo em uma entrevista realizada por vídeo, há um momento de perguntar e um momento de responder, né? Chamamos isso de turnos de fala. Então, tem as entrevistas que são feitas escritas, né? E tem aquelas que são oralmente. Então, são as entrevistas feitas por vídeo, ok? Mas o que a gente vai ver agora, que vai nos interessar aqui, são os verbos. Nós já vimos os verbos, né, que indicam ação, estados, fenômenos da natureza. E agora a gente vai falar sobre esses outros verbos aqui. Olha só, esse trecho da entrevista fala assim: antes de escrever O Menino Maluquinho, 1980, Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras sobre política pelo país. Em uma delas, falou para o
para pais e professores sobre a educação dos filhos. Disse que devíamos preparar os filhos para o dia de hoje, pois o futuro será feito de muitos hojes. Quando chegou em casa, já tinha ideia do livro na cabeça. Nasceu maluquinho, que vive um dia por vez intensamente. Então, as palavras em destaque, essas palavras que estão em negrito, são verbos, podem grifar aí, pessoal, que indicam ações do passado, ou seja, coisas que já aconteceram, tá? E quando o entrevistador pergunta sobre o que já aconteceu, usa o verbo no passado. Quando pergunta sobre algum fato atual, usa o verbo no presente. Então, nós vamos entender melhor isso agora no exercício que tem aqui na página 50, tá? Olha lá. Vamos fazer aqui o exercício número 1 primeiro. Mão na massa. Releia alguns trechos da entrevista com os verbos em destaque e relacione-os ao passado ou ao presente. Então, olha só, nós temos aqui os trechos da entrevista, tá vendo? Eles fatiaram ele, né? Colocaram eles aqui dessa maneira. E aí, o que nós vamos fazer? Então, aqui eu vou ligar os trechos que se referem, né, a fala dele referente ao passado, algo que já aconteceu, e neste outro quadrinho eu vou ligar as falas, né, as frases que se referem a algo, né, do presente, tá? É um fato atual. Então, vamos aqui na primeira frase, pessoal. Peguem aí o lápis. Olha lá. A primeira frase fala assim: quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Esse chegou e tinha, eles se referem, né, a algo do passado ou do presente. Isso já aconteceu, ó, chegou e tinha, ou é algo atual que está acontecendo agora? É algo do passado. Então, eu vou ligar o primeiro quadrinho ao quadrinho do passado, tá? A segunda frase, os verbos também estão em destaque, tá? Não se esqueçam. Ele fala assim: fui um menino feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidando todos os dias. Esses verbos, eles estão nos indicando o quê? Que algo já aconteceu no passado, que é algo atual que está acontecendo. É no passado, né? Ele fala que ele foi, né? Não é mais um menino, né? Ele já é um senhor, tá? E ele diz que os pais eram muito simples. Então, já foi algo que já aconteceu, tá? Então, o segundo quadrinho eu ligo no passado. Agora, o terceiro quadrinho fala assim: Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras sobre política pelo país. E aí? Ele continua trabalhando como jornalista? Ele continua dando palestras? É algo do presente ou algo do passado? Ele está falando que trabalhava, que dava palestras, né? Ele trabalhava como jornalista, ele dava. Então, é algo do passado. Então, o terceiro quadrinho eu também vou ligar no passado. O quarto quadrinho, ele fala: o que ele tem de diferente é o seu alto nível profissional. Aqui, esse verbo, né, no caso tem, ele está se referindo a algo do presente, a algo atual, é o que ele tem agora. Então, é presente. O quarto quadrinho, eu ligo no presente. O quinto quadrinho: o que se pode esperar do musical? Então, o musical, olha, o que se pode aqui? No caso, o verbo está falando do presente, tá? Então, é algo que vai acontecer agora, tá? O que está acontecendo. Então, eu vou ligar aqui no presente.
vive. Depois, o último quadrinho. Que vive um dia por vez, intensamente, ó, vive. Ele não disse que viveu. Se ele falasse que viveu, é porque foi algo que aconteceu, seria passado, mas ele diz que vive, então é o hoje, né? É o presente. Então, o último quadrinho, eu vou ligar lá no presente. Certo? Continuando. Eu vou fazer o primeiro exercício com vocês, a letrinha A do exercício 2, primeiro com vocês, e depois eu vou dar um tempinho para vocês responderem as outras, tá? Então, no exercício 2, olha só, ele fala assim, troque as palavras em destaque, então as palavras em destaque são as que estão em negrito, tá? Por formas verbais no passado, tá? Mas eu não posso mudar aí a frase, tá? Eu vou mudar só o verbo. Então, na forma verbal. Então, na forma verbal, no passado. Então, ele fala assim, tenho listas e mais listas de nomes engraçados. Quando ele fala que ele tem, né, que tenho, isso quer dizer que é agora, é no presente. Só que eu quero mudar esse termo aqui, essa forma verbal, para o passado, como se algo já tivesse acontecido, como se isso já tivesse acontecido. Então, esse tenho aqui, eu posso colocar como tinha, né? Tinha. E também ou tive. Tá? Se referindo ao passado. Então, me referindo ao passado, ó, eu troco o verbo aqui, o verbo do presente para o passado. Então, tinha ou tive, aí eu continuo a frase. Tem que reescrever a frase inteira, tá? Listas. Eu vou colocar as duas formas só para vocês saberem que aqui se encaixam as duas, tá? Mas aí você pode escolher uma. Listas e mais listas. Não se esqueçam de reescrever as frases completas, tá? De nomes engraçados. Ponto. Então, essa letrinha A. Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem a letrinha B, a letrinha C, D e E. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão substituir o verbo aqui que está destacado no presente para o passado, tá? Então, quando ele fala, faço coleção de pedras roladas. Então, no passado, né? Me referindo ao passado, como que eu vou escrever isso aqui, tá? Como que eu vou modificar aqui esse verbo, essa forma verbal? Opa. Tá bom? Então, vamos lá. Mudem a forma verbal e reescrevam o resto da frase inteira, tá? Vou voltar para a sala para dar o tempo aí para vocês fazerem. Bom, pessoal, agora nós vamos passar para a geografia. Nós vamos lá na página 197. Maitê, peraí. Então, vamos lá. Olha lá. Nós vimos na aula passada, desculpa, sobre os reservatórios aí de água. Falamos sobre o Rio São Francisco, né? Que ele é o mais importante aqui, né, do nosso país. Hoje a gente vai estar falando sobre a transposição do Rio São Francisco. O que seria a transposição do rio? Né? São os desvios que são feitos, né, desse rio para locais lá onde, né, tem a seca, locais do sertão lá onde tem a seca,
tá? Nós vamos falar sobre os reservatórios subterrâneos, que são aqueles que são abastecidos pela água da chuva. Então, como, né, e fica lá em superfícies bem profundas. E como tem as rochas, conforme essas rochas vão sofrendo, assim, um desgaste, uma rachadura, então, conforme chove, essa água da chuva, ela vai abastecendo aí o reservatório, né, subterrâneo, e que nós chamamos de aquíferos, e para poder ajudar e abastecer e as casas de pessoas que precisam também, tá? E cidades também que são que usam desses aquíferos para poder levar a água, energia para as pessoas, ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, olha só, eu sei que é cansativo, mas a gente vai fazer aqui uma leiturinha, tá? Vou mostrar aqui o mapa depois, e aí a gente já termina, tá? Então vamos lá. E no final, pessoal, vai ter um videozinho para ilustrar aí o que a gente vai conversar hoje, tá? Sobre essa parte aí da transposição, dos aquíferos que a gente vai ver, ok? Então, primeiro a gente vai fazer aqui a leitura, tá bom? E depois eu vou apresentar o videozinho animado para vocês entenderem melhor, que vai ser falado hoje, tá bom? Então, vamos lá. É página 197. Bom, sobre a transposição do Rio São Francisco, né? Os desvios que estão sendo feitos, né? Para poder essa água chegar em outros locais que não tem, né? Água. Então, olha só. Como estudamos anteriormente, o Rio São Francisco é o maior rio que corta a região do sertão nordestino. E, desde muito cedo, diversos planos foram feitos para levar suas águas para áreas que sofrem com a seca. No ano de 2004, iniciou-se o projeto Integração do Rio São Francisco, com a construção de canais para levar parte das águas do rio para outros pontos do sertão. Observe o mapa. Deixa eu aumentar a telinha aqui para vocês. Vamos lá. Olha, então aqui a gente tem o título do mapa. Ó, transposição do Rio São Francisco. Aqui a gente está vendo a legenda, vocês estão vendo a legenda aqui embaixo? Ó. Então, o que está de azul é o Rio São Francisco, ó. O Rio São Francisco. E o que está de laranja, ou vermelho, como vocês queiram, são os canais de transposições. Então, foram construídos esses canais para que essa água do rio ela possa chegar em locais, né, onde a água é muito escassa, né, não tem água praticamente suficiente para as pessoas, né, a parte lá do sertão, ok? Então, aqui a gente tem um rio na parte azulzinha. Esses pontilhados aqui são outros rios, tá? Mas não são eles que nos interessam. É o Rio São Francisco e os canais que foram feitos aí para que ele desvie a sua água para outros locais que precisam. Continuando aí no texto. Ambientalistas não concordam com a transposição das águas do Rio São Francisco, pois afirmam que ele poderia sofrer grandes consequências com o desvio de parte de suas águas. Então, pode trazer algumas consequências, vão trazer benefícios para algumas pessoas, mas para o rio vai trazer algumas consequências. Então, vamos ver quais são elas. Além disso, eles falam que o São Francisco ele sofre diversos impactos ao longo do seu percurso, como o desmatamento das suas margens. Lembra que nós vimos lá nas aulas anteriores sobre as matas ciliares, que são as matas que ficam às margens, né, dos rios, como a proteção. Só que se ocorre o desmatamento,
que acontece? Se tiram as árvores, a vegetação que fica ali nas beiradas, né? Nas margens do rio, o que vai acontecer? Né? Aquele solo, aquele resto de material vai indo para onde? Para dentro do rio. Então, ocorre o quê? O assoreamento. E grande contaminação por poluentes, né? E por isso a transposição é algo ruim. Então, além, né, desse desmatamento que ocorre, o assoreamento, ele também vai sofrer o quê? Ele sofre o quê? A contaminação de poluentes, né? E aí esses poluentes, né, é o combustível, né, porque os barcos passam por ali, o lixo que as pessoas jogam, porque as pessoas às vezes não têm muita educação e acabam jogando, né, o lixinho que poderia colocar na bolsa e levar para casa ou para o lugar onde está indo. Não, elas jogam no rio. Então, o rio também vai sofrer sofre também com essa questão da poluição. Então, os ambientalistas não veem essa questão de desviar as águas, né, do Rio São Francisco como algo bom. Tá? Apesar disso, a transposição das águas desse rio tem ajudado diversas pessoas a enfrentar a situação de seca. E com a conclusão de suas obras, mais pessoas serão beneficiadas. Então, aí nós temos os dois lados da moeda, né? Que eles falam que o rio vai sofrer, né, algumas consequências, e o outro, as pessoas que vão ser beneficiadas, porque elas vão poder plantar, vão poder criar os seus animais, né? Agora nós vamos lá para a página 197. Sem água não tem como plantar, não tem como, né, ter atividade econômica na região. Então, página 198, desculpa. Olha aqui. Aqui a gente tem aí, na mesma página da 197, aqui, olha, canais artificiais, ou seja, eles foram construídos para levar a água do Rio São Francisco para regiões que sofrem com a seca. Tá? Então, eles estão fazendo ali os canais para levar essas águas para outros lugares que precisam também. 198. O Brasil é um país privilegiado em recursos hídricos. Nosso país conta com aproximadamente 12% das reservas de água doce disponíveis no planeta. Além disso, a maior parte dessas águas está concentrada nos reservatórios subterrâneos, que são os aquíferos. Vamos grifar aqui essa parte, tá? Foi o que nós vimos lá nas aulinhas anteriores. Então, os aquíferos que ficam, né, na parte subterrânea aí. Muitos municípios brasileiros utilizam exclusivamente águas retiradas do subsolo para o abastecimento de casas e atividades comerciais. Isso demonstra que o subsolo brasileiro é muito rico em aquíferos. Observe os dois maiores aquíferos no mapa a seguir. Deixa eu aumentar aqui a tela. Olha só. Aqui a gente tem o nome do mapa, Brasil, principais aquíferos. Então, olha lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui? Aqui é o mapa, né? Que é a parte do Brasil. Aí nós temos dois aquíferos. O aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani, tá? Então, olha só. O Guarani, ele vai pegar essa parte aqui, ele pega até outros países e mais alguns estados aqui do nosso Brasil. E o Alter do Chão, ele pega umas 3 regiões aqui. E nós vamos ver qual é o maior. Qual que vocês acham aí que é o maior? Vamos ver? O aquífero Guarani se estende por países vizinhos do Brasil. Então, aqui, ó, tem outros países, tá? Como Argentina, Paraguai e Uruguai. Na porção que abrange o Brasil, então aqui é o Guarani que a gente está falando, tá? Na parte que ele pega o Brasil, olha, ele vai passar por 8 estados, tá? Aqui Goiás, Mato Grosso, tá vendo? Pegando aqui um pedacinho. Aqui Mato Grosso do Sul. Aqui
Ó, ele pega aqui, ó, Minas Gerais, uma parte aqui, Paraná, Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina e São Paulo. Ok? Então, podem grifar aí, olha, que na porção que abrange o Brasil, ele vai se estender por oito estados. Quais são esses estados? Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Continuando. Porém, o Guarani não é o único grande reservatório de água subterrânea em nosso país. Na região norte, que é lá em cima, ó, essa região aqui, tá? O aquífero Alter do Chão também tem destaque pelo grande volume de água armazenada. O Alter do Chão localiza-se inteiramente no Brasil, tá? Então, ele não pega outros países como o Guarani. Ele é aqui, ó, fica só no Brasil, tá? E abrange os estados do Amazonas, aqui, ó, Amazonas, tá vendo? Ele pega aqui Amazonas, o Pará, aqui, e o Amapá, tá? Porém, embora seja menor que o aquífero Guarani, a quantidade de água que armazena é muito maior. Até hoje não se sabe a dimensão e a quantidade de água armazenada. Ok? Então, ele é um pouco menor, né, em relação ali ao Guarani, mas ele tem uma quantidade de água muito maior. Ele vai reservar ali uma quantidade bem maior do que o outro, né? Que ele pega grandes extensões aqui, tá? Página 199. Para saber mais. O maior aquífero do mundo fica no Brasil e abasteceria o planeta por 250 anos. Imagine uma quantidade de água subterrânea capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos. Essa reserva existe. Está localizada na parte brasileira da Amazônia e é praticamente subutilizada. Até 2 anos atrás, o aquífero era conhecido como Alter do Chão. Em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, apontaram para uma área maior e deram uma nova definição. A gente avançou bastante e passamos a chamar de SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Fizemos um estudo e vimos que aquilo que era o Alter do Chão é muito maior do que sempre se considerou. E criamos um novo nome para que não ficasse essa confusão, explicou o professor do Instituto de Geociência da UFPA, Francisco Matos. Tem até uma reportagem, pessoal, vocês podem depois pesquisar aí no YouTube desse professor falando. Olha lá. Além do Guarani e do Alter do Chão, o Brasil possui mais de 20 aquíferos e todos possuem áreas de afloramento. Já as áreas de confinamento são aquelas em que a água está retida no subsolo. Então, o que você quer dizer, né, com o afloramento? São locais onde a água atinge a superfície e pode ser mais facilmente captada. Então, desses aquíferos que nós temos, tá? Muitos deles também possuem essa capacidade, né, da água chegar até a superfície e as pessoas não precisarem, né, captar água de profundidades muito grandes. Então, esse daqui já consegue, alguns dão essa possibilidade, tá? Bom, o que vocês vão fazer lá na página 200? Olha só a atividade que eu vou deixar para casa. Anotem aí, para casa. O aprender brincando. Olha, pessoal, vale nota, tá bom? E é para entregar até sexta-feira. Anotem aí, entregar até sexta-feira. Então, olha só.
Que tal montar o seu aquífero Guarani? Vá até a página 27 do material de apoio, recorte e monte seu aquífero. Não é para fazer isso agora, pessoal. Prestem atenção aqui na explicação, tá bom? Isso é lição de casa, depois vocês peguem aí a apostila. Na sequência, faça uma pesquisa e registre no seu caderno de geografia, em forma de tópicos, as informações a seguir. Então, quais são as informações que vocês vão pesquisar, tá? Como o aquífero Guarani se formou, o que significa basalto e arenito, e os principais problemas enfrentados pelo aquífero Guarani atualmente, tá bom? Não em tempos passados, mas atualmente. Quais são esses problemas aí que ele enfrenta até hoje, tá? Então, aqui, lição de casa. Como vai ter que fazer uma pesquisa, então vocês vão entregar sexta-feira, tá bom? Montem aí o aquífero e depois manda fotinho para ti, tá? Bom, eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo que vai ilustrar tudo isso que a gente conversou agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ir na salinha aí para ver se tá tudo bem, né? Tudo bem até aí? Tudo? Então, eu vou agora para